Graças a Deus, uma boa noite. Que a graça e a paz esteja com você neste momento. Eu venho agora, através desta live, trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Eu botei aí um tema: você é um filho de Deus ou um servo de Deus? Então nós vamos estar falando hoje sobre a diferença do filho e do servo. O filho, ele é herdeiro das promessas. E o servo, ele não é herdeiro, ele é apenas um empregado. Então nós temos que tomar posse, que a Bíblia diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que todos quanto receberam, ele deu o poder de tornar-se filho. Então eu quero que você hoje creia e tome posse que você é um filho de Deus. Eu quero meditar com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, para vocês entenderem o mistério de Deus. E aqui diz que um certo homem tinha 2 filhos, Jesus contando essa parábola, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda para que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela cidade. Olha o que aconteceu, e ele não tinha guardado nada. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para que os seus campos apacentar porcos. Foi cuidar de porco. E desejava encher o seu estômago com as bolotas em que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então você vê que ele começou a sentir tanta fome que ele estava querendo tomar a comida dos porcos. Olha que situação. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, olha só, mano, quantos trabalhadores do meu pai, quantos servos, né? Tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só a importância de reconhecer o seu pecado diante de Deus primeiro e diante dos homens. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Traz-me depressa a melhor roupa e veste, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazeis o bezerro cevado, e matai, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Então aqui nós estamos lendo uma parábola que está numa sequência de 3 parábolas aqui, que fala a parábola da dracma perdida, né? A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, e em seguida a parábola do filho pródigo. Então aqui nós estamos lendo uma sequência de 3 parábolas falando sobre 3 classes de pessoa. A pessoa que é considerada uma ovelha, a pessoa que é considerada uma dracma, que é algo de valor, e a pessoa que é um filho de Deus. Então Jesus, após concluir a segunda parábola, mostrando ali que muitos eram pessoas de valor para Deus, que eles ainda eram uma ovelha, e Jesus começou a mostrar que eles ainda eram filhos. Porque Deus deu a condição a nós de nos tornarmos filhos de Deus. E aqui diz a palavra que foi necessário esse jovem perder tudo que tinha. E depois dele chegar no fundo de um poço, por ter se afastado da casa do pai, por ter se afastado e consumido tudo que tinha, tudo que ganhou,
ele gastou com as meretrizes. E chegou um momento que ele desejou o trabalho, e o único trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Mas ele caiu em si e falou, e disse, misericórdia, que situação me encontro? Na casa de meu pai, os empregados lá estão comendo melhor do que eu. Eu não quero nem ser chamado de filho mais. Eu queria apenas ser um servo de meu pai. Eu quero ser apenas um servo, porque eu pequei contra Deus. Ele reconheceu diante de Deus o seu pecado e pequei contra meu pai. Então, quando ele desejou voltar à casa do pai, ele estava disposto a ser um servo, um empregado de seu pai. Mas, amados, quem é filho é filho. Ele tinha se desviado da casa do pai, mas ele ainda era filho de Deus. Você pode estar desviado hoje, afastado, mas você é um filho de Deus. O importante é que você caia em si agora, reconhece que pecou diante de Deus, que pecou diante dos homens, e você terá novamente essa autoridade de filho. Que foi isso que esse pai deu a ele. Esse pai mandou trazer o melhor anel, a melhor veste, para que as pessoas pudessem saber que o seu filho foi encontrado. Então você vê que ele foi vestido de autoridade, ele foi vestido para que as pessoas pudessem diferenciar ele do servo para o filho. Olha só, amado. Quando ele foi vestido ali de vestes, né, como diz aqui, ó, versículo 22, Lucas 15, 22. Pai disse aos seus servos, traz depressa a melhor roupa e veste-lhe, pondo-lhe um anel na mão e uma sandália nos pés. Para que as pessoas pudessem ver que esse jovem ainda é meu filho. E isso foi o que aconteceu, amado. Nós se afastamos por causa do pecado diante de Deus. E Jesus veio a esse mundo para nos tornar filho de Deus. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós não somos servos de Deus, nós não somos empregados de Deus. Nós somos filho e herdeiro de Deus. E muitas das vezes o diabo, ele não permite que você tome posse que você é um filho de Deus. Mas a Bíblia fala que o pecado que tão de perto vos rodeia, você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé e correr apressadamente para Jesus, que Ele é o que pode te sustentar até o fim. Por isso que Jesus fala, temos que perseverar até o fim. Mateus 24, 13 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas das vezes nós, como esse filho, desejamos muitas das vezes viver experiência que não é cabível a nós. Uma experiência que muitas das vezes nos traz tristeza, nos traz morte, nos traz situação muito delicada. E muitas das vezes essas experiências que buscamos neste mundo, muitas vezes não temos a oportunidade de voltar à casa do Pai. Esse menino teve a oportunidade de voltar à casa do Pai. Ele teve a oportunidade de viver novamente, né, a alegria de estar em família. Eu quero que você tenha alegria de estar em comunhão novamente com Deus. Você que se distanciou dos propósitos de Deus por algum motivo, você que hoje está atravessando um momento muito delicado, eu quero convidar a você a olhar para Jesus. Eu quero convidar a você agora a reconhecer diante de Deus o seu pecado, e você vai ser abraçado pelo Pai novamente como um filho de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para abençoar a sua vida. E quero convidar a você a conhecer a justiça de Deus, o amor de Deus, conhecer a verdade que liberta. Porque a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Livre. E muitas das vezes as pessoas não estão se sentindo livres, eles não estão conhecendo a verdade, eles não têm noção do que representa o batismo e a morte de Jesus naquela cruz, onde nos dá a condição de vivemos uma vida santa, irrepreensível e inculpável
porque é isso que o sacrifício de Jesus nos torna. Colossenses 1:22. Então eu quero estar orando por você, você que está sem força para buscar novamente a presença de Deus. Eu quero que você agora saia dessa situação que você está vivendo e busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o pecador o seu caminho e volte para Deus agora. Busque a presença de Deus, que Ele é poderoso para te perdoar. Ele já te perdoou. Ele já pagou pelo seu pecado. Ele já fez tudo por você. Você só precisa crer. Você só precisa tomar posse da obra perfeita de Deus. Então Jesus disse que quem não crê nele já está condenado. Então Deus está te dando a oportunidade de sair da condenação. Mas é preciso que você dê um passo. Que você tome uma iniciativa, como esse filho aqui tomou, de desejar voltar ao Pai. De desejar voltar ao Pai reconhecendo que errou. Desejando ser um servo. Mas ele tinha ali algo muito além para ele. Tinha para ele o direito de ser filho novamente. Porque quem é filho vai morrer filho. Então eu quero deixar essa mensagem para você e quero convidar a você a conhecer o nosso trabalho através do YouTube. Bota lá Pastor Jaime Teixeira. Tem muitas mensagens da Palavra de Deus lá para edificação da sua fé. E quero convidar a você a estar conosco de uma de nossas reuniões ali em Nova Iguaçu, na rua Nilton Sinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Todo domingo, toda quarta, toda sexta estaremos ali pregando o amor de Deus e a graça de nosso Deus para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.